Hoje vamos falar de como usar a mente para lidar com a ansiedade e o estresse. Bem-vindo a mais um podcast da PNL Mastery Series X. Você já parou para pensar como nossos pensamentos, influenciam nossas emoções? E até mesmo as reações físicas. É verdade? Você pensa, e se eu fizer tudo errado? E de repente, bum, seu coração dispara. Como se somente o corpo, tivessem conectados por fios invisíveis, né? Exatamente. É fascinante como a gente pode, usar essa conexão a nosso favor. Em vez de sermos controlados pela ansiedade, a gente pode aprender a, reprogramar nossas reações e criar uma sensação de calma, mesmo em situações desafiadoras. Explica melhor isso. Como a gente consegue reprogramar nossas reações? Parece que eu sou coisa de filme de ficção científica. Pensa assim. Nossa mente funciona, com base em padrões. Tá. Como um programa de computador. Certo. Se a gente sempre reage com ansiedade a uma determinada situação, é porque esse padrão está gravado no nosso sistema. Mas, assim como a gente atualiza um software, a gente também pode, reprogramar esses padrões mentais. Entendi. Então, em vez de deixar a ansiedade nos dominar, a gente pode, mudar o programa que está rodando na nossa mente. Isso é. E existem técnicas específicas que ajudam a gente a fazer essa reprogramação. Uma delas é a âncora de calma. Já ouviu falar? Sim. Li algo sobre isso no material que a gente recebeu. Legal. Parece uma técnica bem interessante. Mas confesso que ainda não entendi muito bem como funciona. Imagina que você tem um botão mágico que, ao ser acionado, te leva instantaneamente para um estado de paz interior. Pô, um botão mágico. Que demais. Mas como a gente cria esse botão? Hipnose. Não, nada de hipnose. É mais simples do que parece. Você precisa se conectar com uma lembrança de um momento em que você se sentiu profundamente calmo, relaxado. Pode ser qualquer coisa. Um dia na praia, um abraço apertado, um momento de paz na natureza, certo? E aí o que a gente faz com essa lembrança? Você vai reviver essa lembrança com todos os seus sentidos. É. As cores, os sons, os cheiros, as sensações físicas. Tá. Enquanto você estiver imerso nesse estado de calma, você escolhe um gesto simples, como tocar 2 dedos, e repete esse gesto várias vezes, associando ele àquela sensação de paz. Acho que eu tô começando a entender. A gente meio que ancora a sensação de calma nesse gesto e depois, ao repeti-lo, a gente acessa aquele estado de paz novamente. Exatamente. É como criar um atalho mental para a tranquilidade. Com prática, esse gesto se torna um gatilho poderoso para acalmar a mente e o corpo. Interessante. Então, mesmo em situações estressantes, a gente pode usar essa âncora para voltar a se sentir em paz. Isso mesmo. É como ter uma ferramenta secreta para lidar com a ansiedade. Mas lembre-se, a prática é fundamental. Entendi. É como treinar um músculo, né? Quanto mais a gente pratica, mais forte ele fica. Perfeito. A mente também precisa ser exercitada para desenvolver novas habilidades. Que outras técnicas a gente pode usar para lidar com a ansiedade? Uma técnica muito poderosa é o reframing, que significa reenquadrar. Basicamente, é mudar a forma como a gente vê uma situação. Já ouviu o ditado, o copo meio cheio ou meio vazio? Sim, claro. É sobre ter uma perspectiva, positiva ou negativa, né? Exatamente. O reframing nos ajuda a encontrar o meio cheio em situações que normalmente nos causariam ansiedade. Por exemplo, imagina que você tem uma apresentação importante no trabalho. Em vez de pensar, vou dar um branco e fazer tudo errado, você pode reenquadrar para é uma oportunidade de compartilhar minhas ideias e mostrar meu conhecimento. Faz sentido. Mudando o foco do medo para a oportunidade, a gente muda a forma como se sente, né? Isso aí. É como trocar as lentes pelas quais a gente vê o mundo. Em vez de focar nos aspectos negativos, a gente direciona a atenção para os positivos. O que diminui a ansiedade e aumenta a confiança. Nossa, essa técnica do reframing parece muito útil. E tem mais alguma que a gente possa usar? Tem sim. Já ouviu falar da técnica do swish? O swish é uma técnica visual que nos ajuda a interromper padrões de pensamentos negativos e substituir por pensamentos positivos. Imagina que você tem um pensamento recorrente, que te causa ansiedade, como eu não sou bom o suficiente. Com o swish, você visualiza esse pensamento como uma imagem. E em seguida, você meio que joga para longe, substituindo por uma imagem que representa um pensamento positivo, como eu sou capaz e confiante. Interessante. É como se a gente fizesse uma troca de imagens na mente, né? Substituindo o negativo pelo positivo. Exatamente. E com a repetição, a gente treina a mente para focar nos pensamentos que nos empoderam, em vez daqueles que nos limitam. Nossa, quanta técnica poderosa. Acho que estou começando a entender como a gente pode usar a mente para lidar com a ansiedade. Mas me diz uma coisa.
Essas técnicas realmente funcionam na prática. Funcionam sim, mas é importante lembrar que a mente, assim como o corpo, precisa de treino constante. Não adianta só conhecer as técnicas, é preciso praticá-las regularmente para que se tornem hábitos. Preste atenção, essas são apenas algumas das muitas técnicas que podem te ajudar a transformar a ansiedade em calma e o estresse em foco. E por falar em prática, tem um caso no material que a gente recebeu que ilustra bem isso. É o caso da Maria, lembra? Ela usava algumas dessas técnicas para controlar a ansiedade antes de, reuniões de trabalho. Sim, a Maria costumava ficar muito nervosa antes de apresentações. Ela sentia o coração disparado, as mãos suavam frio, a voz tremia. Mas depois que ela começou a usar algumas dessas técnicas, tudo mudou. Sério? E quais técnicas ela usava? Ela usava âncora de calma para se acalmar antes de entrar na sala de reunião. E durante a apresentação, ela usava o reframing para focar na oportunidade de compartilhar as ideias dela, em vez do medo de errar. E os resultados? Ela conseguiu superar a ansiedade? Sim. Ela relatou que se sentia muito mais calma e confiante durante as apresentações. O nervosismo diminuiu significativamente e ela conseguia se concentrar melhor na fala dela. Que legal! Fico imaginando como deve ser libertador conseguir controlar a ansiedade dessa forma. E me diz uma coisa, onde a gente pode aprender mais sobre essas técnicas? Se você quiser se aprofundar nesse universo, eu recomendo a PNL Mastery Series. São livros incríveis que exploram essas técnicas de forma prática e acessível. E para quem prefere aprender ouvindo? Temos o Masterclass PNL 1111, um audiocurso completo que te guia passo a passo pelos princípios e técnicas. Perfeito. E sabe o que é mais legal? Essas técnicas, elas não servem só para lidar com a ansiedade, não. Elas podem ser usadas para, diversas áreas da vida. Sério? Me fala mais sobre isso. Pensa bem, a gente está falando de mudar padrões mentais, né? Então, qualquer área da vida que envolva seus pensamentos, emoções e comportamentos pode ser beneficiada. Quer ter mais disciplina para alcançar seus objetivos? As técnicas podem te ajudar, que é melhorar seus relacionamentos. Elas também podem te dar ferramentas para isso. Nossa, que incrível. É como se a gente tivesse um kit de ferramentas para a mente. Exatamente. E como qualquer bom kit de ferramentas, a gente precisa saber usar as ferramentas certas para cada situação. Por exemplo, imagina que você está se sentindo meio para baixo, com a autoestima lá embaixo. Uma técnica poderosa para lidar com isso é a modelagem de linguagem para autodiálogo positivo. Modelagem de linguagem. Que nome complicado, o que é isso? É mais simples do que parece. Sabe aquela vozinha interna que fica te criticando o tempo todo? Sei. Se você não é bom o suficiente, você vai fracassar, essas coisas. Conheço bem essa vozinha. Às vezes parece que ela não me dá trégua. Pois é, essa vozinha é poderosa, mas a gente pode aprender a controlá-la. A modelagem de linguagem nos ensina a prestar atenção nas palavras que a gente usa para falar com a gente mesmo e a substituir as palavras negativas por palavras positivas e empoderadoras. É um exemplo prático disso. Claro. Imagina que você está pensando, eu não consigo fazer isso. Que tal trocar essa frase por eu estou aprendendo a fazer isso? A primeira frase te coloca numa posição de derrota, enquanto a segunda te coloca num processo de aprendizado e crescimento. Faz sentido. É como se a gente mudasse o tom da conversa interna, né? Em vez de se criticar o tempo todo, a gente se incentiva, se apoia. Exatamente. E essa mudança na linguagem interna pode ter um impacto enorme na sua autoestima, na sua motivação e na sua capacidade de alcançar seus objetivos. E para lidar com aqueles medos do futuro, sabe? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? Uma técnica muito interessante para isso é a linha do tempo. Já imaginou poder visualizar o futuro e se preparar para os desafios que ele pode trazer? Visualizar o futuro parece coisa de vidente. Calma, não é nada sobrenatural. É uma técnica que usa a nossa imaginação para criar uma linha do tempo mental, onde a gente coloca o passado, o presente e o futuro. A gente pode usar essa linha do tempo para ressignificar experiências negativas do passado, fortalecer o presente e se preparar para o futuro. Me explica melhor como isso funciona. Imagina uma linha no chão que representa a sua vida. Coloque as memórias estressantes no passado, visualizando elas diminuindo de tamanho e intensidade. No presente, visualize você com os recursos, as habilidades que você precisa para lidar com os desafios do dia a dia. E para o futuro, visualize você superando os obstáculos com confiança e tranquilidade. Parece uma viagem no tempo mental. Mas e quando a gente sente que tem várias vozes internas conflitantes, tipo uma parte quer trabalhar, outra quer descansar, e a gente fica nesse cabo de guerra interno? Para lidar com essas vozes internas, a gente pode usar a técnica de integração de partes. É como se a gente fosse um mediador entre essas partes, buscando entender as necessidades de cada uma e encontrando uma solução que funcione para todos. Que interessante.
É como se a gente fizesse uma reunião de condomínio com as diferentes partes da nossa mente, né? É uma ótima analogia. E o objetivo dessa reunião é encontrar um acordo que beneficia todas as partes envolvidas. Por exemplo, se uma parte quer trabalhar até tarde e a outra quer descansar, a gente pode negociar um horário para terminar o trabalho e ter tempo para relaxar. Nossa, essa técnica parece muito útil para lidar com conflitos internos. A gente realmente tem um arsenal de ferramentas poderosas para usar a mente a nosso favor, né? E o mais legal é que a gente pode integrar essas técnicas no nosso dia a dia de forma simples e prática. Como assim? Me dá algumas dicas. Que pode combinar a atenção plena do mindfulness com a observação dos seus padrões internos. Enquanto você pratica a respiração consciente, preste atenção nos seus pensamentos e palavras. Se perceber que está usando uma linguagem negativa, experimenta usar a modelagem de linguagem para transformar esses pensamentos. Boa ideia. E tem mais alguma dica? Que tal criar um diário de padrões? Anote as situações que te causam estresse, as emoções que você sente nessas situações e os pensamentos que te levam a sentir essas emoções. Isso te ajuda a identificar seus padrões e encontrar as ferramentas certas para lidar com eles. Adorei essa dica do diário. Acho que vou começar a usar hoje mesmo. E a respiração também pode ajudar a gente a lidar com a ansiedade, né? Com certeza. Experimenta a técnica de respiração estratégica 4-7-8. Inale profundamente contando até 4, segura a respiração contando até 7 e expire lentamente contando até 8. Enquanto respira, visualiza uma cor calmante envolvendo seu corpo. Essa técnica parece bem relaxante. Acho que vou tentar na próxima vez que eu me sentir ansioso. E lembre-se, a prática é a chave para dominar qualquer técnica. Começa devagar, escolhe uma técnica que te chamou a atenção e pratica todos os dias. Você vai se surpreender com a transformação que pode trazer para sua vida. Nossa, quanta informação valiosa. E a gente ainda nem explorou tudo que essas técnicas têm a oferecer. Mas por hoje acho que já demos um bom panorama para os nossos ouvintes, né? Com certeza. E o mais importante é que você comece a experimentar essas técnicas na sua vida. E descubra o poder que você tem de transformar seus pensamentos, emoções e comportamentos. E para quem quiser se aprofundar, vale a pena conferir os livros da PNL Master Series e o audiocurso Masterclass PNL 1111. Exatamente. Lá você vai encontrar um conteúdo completo e prático para dominar essas técnicas e transformar a sua vida. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo contando o que você achou do episódio. E qual técnica te chamou mais atenção? A gente adora ler as suas mensagens e saber o que você está achando do nosso podcast. E fica ligado que tem muito mais conteúdo bacana vindo por aí. E como a gente sempre diz por aqui, não existe mágica. Mas com prática e dedicação, você pode alcançar resultados incríveis. Concordo plenamente. É como aprender qualquer habilidade nova, né? No começo pode parecer difícil, mas com o tempo, a persistência, você se torna cada vez mais capaz. O importante é dar o primeiro passo e começar a experimentar. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Exatamente. A comunidade da PNL Mastery Series está aqui para te apoiar. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas, seus sucessos, desafios. E para finalizarmos esse mergulho no mundo das infinitas possibilidades da mente, quero a gente deixar uma pergunta para os nossos ouvintes refletirem. Ótima ideia. Que tal? Qual área da sua vida você gostaria de transformar usando o poder da sua mente? Perfeito. A gente adoraria ouvir as respostas de vocês nos comentários. E para quem quer ir além, fiquem ligados no vídeo aqui na tela, tem muito conteúdo bacana te esperando. Valeu pela companhia.